Bom, boa tarde a todos e todas. Vamos dar continuidade aqui ao nosso painel. Agora a gente vai fazer o painel animação. Nós fazemos animação. Lembrando que todo o nosso evento está sendo transmitido pela plataforma de streaming Todisplay. E gostaria agora já de chamar para subir ao palco a Adriana Pinto. Uma salva de palmas para ela, por favor. Adriana Pinto, executiva criativa, rede de produção, diretora e animadora com mais de 25 anos de experiência no mercado de animação, possui profunda intimidade no workflow e na realidade do audiovisual, produzindo ou dirigindo os estágios de um projeto animado. Atualmente é presidente da ABCA, Associação Brasileira de Cinema de Animação, e membro da Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Atualmente frequenta como jurada, curadora e parecerista. Atua frequentemente como jurada, curadora e parecerista. Também faz parte do conselho diretor da Míriade Produções. Comunicadora em inúmeras comunidades de vulnerabilidade social, como professora universitária. Formatou e ministrou a disciplina Princípios e Técnicas de Animação. Parabéns. Também gostaria de convidar para compor a mesa o Reinaldo Marchesini. Uma salva de palmas para ele. Reinaldo Marchesini é produtor executivo criativo, supervisor artístico e roteirista com mais de 26 anos de experiência em várias áreas do entretenimento de TV, produção, distribuição e licenciamento. Em 2004, fundou a Flama e coproduziu internacionalmente a série animada Princesas do Mar, com 104 episódios de 11 minutos, distribuída em 128 países. É responsável pela idealização, supervisão artística e produção executiva das 3 temporadas da série animada Sítio do Pica-Pau Amarelo. Avaliou mais de 300 projetos de animação, dando consultoria para alguns deles. Tainá e os Guardiões da Amazônia, Baby Genie Tales, entre outros. É o criador e produtor executivo criativo da série recém-lançada na Max e no Discovery Kids, Lupe e Baduque. Marchesini também criou e coordena atualmente a pós-graduação Lato Senso de Produção Executiva Criativa em Artes Digitais da Faculdade Méliès de Animação em São Paulo. Parabéns! Também gostaria de convidar para compor a mesa Itamoni Barros. Uma salva de palmas para ela, por favor. Itamoni Barros é produtora executiva na Mono Animation, é graduada em produção audiovisual pela PUC Rio Grande do Sul e especialista em gestão cultural. Atua no mercado audiovisual há 18 anos em diversas frentes de produção. Realizou obras de curta, média, longa-metragem, séries e minisséries de diversos formatos, compreendendo obras de ficção, documentário e animação premiadas no Brasil e exterior. Gerenciou por 4 anos as áreas de educação e novos negócios no Animamundi. Fez parte do Conkids, festival com foco em conteúdo para a infância. Foi gestora do Polo Audiovisual do Rio Grande do Sul, APL Audiovisual. Atuou em instituições como Secretaria do Estado da Cultura do Rio de Janeiro e Fundacine. Seus trabalhos recentes incluem as séries Diário de Pilar, pela Nat Geo Kids, e a segunda temporada de Mundo Ripilica pelo Discovery Kids. Atualmente está produzindo 2 séries de animação, uma delas Pipa, com estreia marcada para agosto deste ano no Globinho. Parabéns. Então, a gente faz uma fala de vocês. A gente, logo depois da fala de vocês, a gente abre para o público. A gente faz um debate, uma interação e tudo mais, vê a contribuição, o que a gente pode fazer. E, no final, a gente encerra, tá bom? O palco é de vocês, fiquem à vontade. Qualquer coisa, eu estou aqui do lado. Boa tarde, gente. Vou fazer uma fala breve, vou dar um panorama geral da animação nacional. Aí a gente abre para a apresentação dos convidados. E aí, se der tempo, interação do público. Queria agradecer a CF3 por trazer o assunto de cinema de animação para um painel, porque, sim, animação é cinema. Aliás, animação é pré-cinema. E não tão difundido, né, no meio do audiovisual como um todo. A gente tem menos espaço, de certa forma.
Agradeço os convidados. E vou com um texto introdutório que eu preparei, prometo ser breve, mas a gente situa um pouco. Eu escolhi alguns pontos para falar aqui da história da animação e um pouco de uma definição. A animação é uma forma de arte criativa, essencialmente coletiva, que exige colaboração intensa, onde cada obra resulta do esforço conjunto de muitos talentos. Estamos inseridos na arte, na economia criativa e também na comunicação, nas suas mais diversas vertentes. A história de animação do Brasil ela é relativamente recente, em tudo que envolve ela, inclusive na questão formativa, cursos e faculdades, mestrados, pós-graduação. Já fui apresentada, então vou só falar um pouquinho da BCA. A BCA é a Associação Brasileira de Cinema de Animação, uma associação representativa de classe dos profissionais do setor nas frentes. Atuamos nas frentes de formação, difusão, fomento, políticas públicas, trabalhando para fortalecer a animação brasileira nas suas diversas frentes. Eu, desde que vim falando até com o Reinaldo, viemos todos juntos, que eu, desde que me lembro por gente, eu vi na TV um desenho animado, eu queria muito saber como isso era feito. No momento que a gente não tinha internet, não tinha o Google, não tínhamos livros, né? As informações eram difíceis de chegar para a gente. Na minha juventude, imaginar trabalhar com animação era algo utópico, eu entendia que era difícil, não conseguia encontrar empresas, e quando a gente encontrava, e era nas listas amarelas, eram empresas que faziam... A animação brasileira praticamente funcionava com a publicidade, né? Propagandas de TV. E não era o que eu queria fazer. Assim, eu queria animar, eu queria descobrir como fazia, eu estaria aceitando qualquer coisa, mas não era o meu sonho fazer uma propaganda de TV. Então, indo ali para o contexto histórico, eu vou fazer um pouco esse paralelo entre o histórico brasileiro e um pouco a minha história da minha trajetória. Queria começar em 1990, governo Collor fecha a Embrafilmes, que era bem importante para o setor audiovisual cinematográfico brasileiro, mas fazendo o recorte da animação, queria, por exemplo, exemplificar que a Embrafilmes fez um intercâmbio cultural, onde mandou alguns animadores para a Film Board, National Film Board, no Canadá. Dali originou o Animamundi, né, o grupo que voltou e originou o Animamundi, que foi um dos festivais mais importantes do mundo de animação. Esses profissionais que estiveram presentes ali, não só a galera do Animamundi, mas saíram difundindo e ensinando novas técnicas, e eu acho que mais importante que isso é mostrando outras estéticas de animação, né? Não era só desenho animado. Eu achava que só existia desenho animado. Isso, com certeza, formou toda uma nova geração de animadores no Brasil. 2000, pulando para 2000, 2001, governo Fernando Henrique, a gente criou o Ciancine, nosso órgão regulamentador aqui do Brasil até hoje, e aonde se começou a pensar em como recolher também, né, impostos, como regulamentar a nossa indústria. A ideia é muito boa, mas de início tudo que é implementado é complicado, principalmente no setor cultural brasileiro, e por uma pressão do setor de radiodifusão, não se implementou exatamente tudo o que se queria, né? Por exemplo, eles ficaram livres de pagar o Condecine, que é essa taxa que autossustenta o nosso mercado, basicamente. Né? Os filmes que são feitos, distribuídos e exibidos têm que pagar uma taxa, e essa taxa é revertida novamente para produzir, distribuir e exibir novos filmes. 2000 e... Onde eu parei? 2000 e 2001, né? 2004, aí governo Lula, houve a tentativa de fundar a Ancinave, que seria, eu acho que mais ou menos parecido com a SAV, né? E aqui começou a se uma discussão, né? O poder de um governo pensante traz uma nova luz, né? Para tudo quanto é setor, e para a cultura foi bem importante de começar a pensar a produção nacional de forma mais crescente, a pensar em coproduções e, principalmente, em olhar a produção independente brasileira. De novo, pelo mesmo a pressão do setor de radiodifusão, isso também não foi tão bem implementado, mas eu acho que já tem uma coisa importante aí, que é uma semente dessa discussão
com mais afinco, né? Eu estou trazendo algumas datas que eu estou achando assim que eu separei só para construir um pouco esse pensamento aí de como é que. E aí eu vou chegar, prometo que eu vou chegar no hoje. E aí foi nesse cenário que um pequeno grupo de artistas, trabalhando de forma completamente independente e sem nenhum financiamento, produziu uma série de animação 100% brasileira, que estreou em um canal de TV a cabo, que era o Momento. Já existia TV a cabo no Brasil, mas ele não era tão popular, não chegava em tantos lares. E estreou em 2005 a Annabelle na Nickelodeon. Sem nenhuma experiência esse grupo, sem nenhum guia de como fazer, mas com muita ideia e desejos, essa obra que foi finalizada em Florianópolis, feitas com pessoas do Ceará, Rio Grande do Sul e São Paulo, possivelmente é um marco na produção de série brasileira, independente e 100% brasileira. E eu trouxe esse dado porque eu disse que ia fazer um paralelo aí com esses pontos que eu escolhi, porque eu faço parte desse grupo que fez a Annabelle. Já vou pular para 2008, onde a gente regulamentou de fato o artigo 39, que ele, não sei se vocês concordam comigo, mas o artigo 39 por isso que eu trouxe, fechou o Embrafilme, começamos, né, ele consolida um pouco esse desejo, essa vontade. É um artigo bem importante para a gente, que ele obriga, não sei se é uma palavra boa, mas eu vou usar ela. Os programadores estrangeiros podem escolher essa taxa do Condecine, tem a taxa de Condecine de remessa. Então, se tem um produtor estrangeiro aqui brasileiro trabalhando no mercado brasileiro, ele poderia, então, investir 70% desse valor de taxa e pagar para produções, difusões e exibição em produtos brasileiros. Pulei a Lei Rouanet, né? 1990? Em 93. Mas já foi, gente, desculpa. Mas foi em 2011, governo Dilma, que de verdade a regulamentação obrigou, agora sim, os canais televisivos a incluírem produções brasileiras. Então, os canais de TVs pagas tinham que exibir produção nacional. Vamos dizer que de 2011 a 2016 a gente viveu um momento mais ou menos próspero, eu acho, na produção brasileira. Vou pular para 2016, porque então entrou Temer, não sei se vocês lembram, no primeiro mês dele de mandato, ele fechou o MINC. Então, o que já não estava bom com o Temer foi enterrado com o governo seguinte. E é um pouco como a gente se encontra hoje. Eu acho que estamos num momento de tentativa de retomada. Não foi fácil até aqui, não está um momento completamente próspero. As relações internacionais brasileiras foram desmontadas. Isso, audiovisual como um todo, eu fiz esse recorte aqui para animação, mas eu acho que pode falar do nosso setor como um todo. E agora eu vou encerrar minha fala, vou deixar os companheiros falarem. Quero lembrar que a animação não é apenas só infantil, né? Temos, por exemplo, estúdios brasileiros que se dedicam à produção adulta. Quero terminar dizendo que a animação brasileira existe, resiste e persiste. Aliás, é pela persistência retiniana que podemos perceber a animação, pois, de fato, os desenhos, os riscos, a massa, seja lá o que você usar para fazer uma animação e qualquer técnica, não se mexe de verdade. A gente lida, de certa forma, com a magia, né? A magia de representar o movimento. E vamos unidos rumo a condições setoriais mais justas, tanto no âmbito econômico quanto trabalhista, rumo a regulamentações éticas, e aí eu quero me referir à do VOD, que é extremamente urgente e necessária, e das IAs generativas, que devem ser regulamentadas de forma ética, e exaltando a produção brasileira para os brasileiros, e também, por que não, para o mundo, porque a gente quase me arrisco a dizer, e talvez seja, já deixo essa bola com você, Reinaldo, porque a gente tem um reconhecimento lá fora, talvez maior do que a gente tem aqui dentro, o cinema de animação brasileiro. E aí o Reinaldo se apresenta e vai contar um pouco da trajetória dele para a gente. Obrigado, Adriana. Bem, boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco da minha trajetória, mas acho que o gancho que você dá... Primeiro falar um pouquinho, já que é um evento que tem vários painéis sobre audiovisual, né, falar um pouquinho da animação. Eu acho que a animação, a primeira coisa é lembrar que a animação é linguagem e não gênero.
Quem lembra lá atrás, na época que a gente ia na locadora escolher os filmes, né? Tinha lá aventura, drama, ficção. E aí tinha uma prateleira, animação, né? E lá tem todos os gêneros, né? A animação é uma linguagem que pode estar a serviço de contar história de qualquer gênero, para qualquer faixa etária, como a Adriana também lembrou. Eu acho que até a gente já está num momento melhor, onde a gente já começa a ver, tanto nas plataformas de streaming ou nos canais, até canais dedicados à animação adulta. Então, acho que esse é um caminho para quem está assistindo e está, às vezes, fala, puxa, eu gosto tanto de animação, mas vou ter que fazer série para criança? E não, você pode fazer longa, você pode fazer série, você pode fazer curta. A animação de certa forma, é o primo mais velho dos games, no sentido que você usa muito da linguagem da animação nos games, e muitos profissionais de animação também estão encontrando espaço profissional na indústria de games, é bom lembrar disso. Realidade estendida, que engloba a realidade virtual, realidade aumentada, então também dá um pouco de esperança, e lembrar que a animação tem um potencial muito grande, né? O mercado mundial hoje, falando de dinheiro um pouco também, é na faixa de 400 bilhões de dólares o mercado de animação. E está previsto chegar daqui aos próximos 10 anos dobrar. Então, é um mercado crescente, né? Vou falar um pouquinho, então, da minha trajetória, que aí talvez a gente consiga fazer alguns paralelos, né? Eu sou o mais velho aqui da turma, e eu fundei a Flama em 2004, mas eu já trabalho com animação, então a Flama está fazendo 20 anos agora, esse ano, mas eu trabalho com animação infantil há 27 anos. Antes da Flama, eu fui sócio de 2 empresas, uma distribuidora de filmes. Então, eu era o distribuidor aqui no Brasil da Disney para obras para televisão. Então, vendi séries da Disney para Globo, depois para SBT, somente na época era para TV aberta, alguns canais TV a cabo. E também estive envolvido em trazer propriedades intelectuais de outros países para o Brasil, como o Pokémon da Nintendo, né? Então, dependendo de onde eu falo isso, eu sou aplaudido ou eu sou vaiado. Mas, então, peguei o trabalho de licenciamento de Pokémon no Brasil, no final dos anos 90, começo dos anos 2000. O primeiro filme do Homem-Aranha, também trabalhei para a Marvel, na época que teve o primeiro longa do Homem-Aranha, que foi feito pela Sony Pictures. E aí eu já trabalhava com isso que eu gostava muito, da animação ou do conteúdo infantil e até pop. E aí minha filha Isadora nasceu em 98, e aí quando ela começou a crescer, ela estava vendo alguns desenhos que eu, como pai, não estava muito feliz que ela estava assistindo. E eu era que tinha trazido os desenhos para o Brasil. Então, a culpa era minha mesmo. Isso foi um momento, assim, aquelas crises que a gente passa ao longo da vida, e aí isso me fez sair dessas 2 empresas e fundar a Flama em 2004. A Flama foi fundada em junho de 2004. Em outubro de 2004, eu estava na feira, o MIPCOM, que é uma feira de audiovisual no sul da França, em Cannes, e eu fiz 23 pitches, que a gente chama o pitch, é o termo que a gente usa para vender um projeto. Eu fiz 23 pitches em 3 dias, e vendi Princesas do Mar, que foi a primeira série da Flama, fiz uma coprodução com a Southern Star da Austrália. E eu gosto de contar isso nessa linha de tempo que a Diana também está falando. Eu estou falando de 2004. A executiva australiana que eu fiz o pitch, ela virou para mim e falou, mas onde você quer animar Princesas do Mar? Eu falei, eu quero animar no Brasil. Tem talento lá, tem gente boa e tal. Tá bom, me fala 2 ou 3 estúdios que tenham feito 26, 52 episódios de animação. Estou falando de outubro de 2004. Não tinha. E Princesa do Mar acabou sendo animado num estúdio na Espanha, em Barcelona, né? Então foi uma coprodução Brasil, Austrália e Espanha, e a gente produziu 104 episódios de 11 minutos e vendeu para 128 países. Aí eu fui na porta da Globo, bater lá e falar, puxa, vocês têm uma propriedade intelectual que eu acho que dá uma bela animação, chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eles já tinham, obviamente, a Globo tem os direitos da família, dos herdeiros do Monteiro Lobato, já tinham feito várias versões, né, que vocês com certeza conhecem, né, de dramaturgia, naquele modelo tradicional de novela, né, com capítulos de sequência. E eu falei, vamos fazer uma série infantil episódica. Vamos voltar à faixa etária pré-escolar, para o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E a gente fez, então, 3 temporadas de 26 episódios de 11 minutos, episódicas. O que a gente fazia, o Rodrigo Castilho, que era o head writer, né, o chefe da sala de roteiro, ele ia nos livros do Monteiro Lobato e pegava lá uma frase. Então, por exemplo,
Rabicó nunca cumpre as suas promessas. Isso virava a premissa de um episódio. Como é que é um episódio? Então, a gente bebeu na fonte original para ter essa conexão com o autor, e a gente fez as 3 temporadas dessa forma. Depois eu fiz Rádio Pipoca, que foi uma tentativa de projeto na internet, era a época dos portais, o Portal Terra, o Portal... Né? Na verdade, até hoje o meu objetivo é tentar reduzir a distância entre a Flama e as crianças, né? Eu trabalho exclusivamente com conteúdo infantil e eu vivo falando que a gente produz, tem que falar com um monte de adulto para depois finalmente chegar e entregar para as crianças, né? Nada contra os adultos, mas eu prefiro muito mais as crianças. E aí o que a gente fez o Rádio Pipoca, a gente ganhou um prêmio ao PCA, que é um prêmio bem importante aqui no estado de São Paulo. E depois, em 2014, eu criei o projeto Lupe Baduque, né? É uma série que foi lançada agora no mês passado, dia 17 de junho, e é uma série inspirada dos meus filhos, né? A Lupe é inspirada na Isadora, então a Isadora, vocês viram que teve um fator determinante na minha mudança de carreira e da fundação da Flama, e o Baduque é inspirado no Bruno, né? E, aliás, eu trouxe um trailer, que já que a gente está falando, nós fazemos animação, vamos mostrar a animação, né? Então, eu queria pedir para o pessoal aí da mesa, se puder transmitir o trailer. Baduque, Baduque, Baduque! Pronto, cheguei! Passou? Ainda não, Lupe. Você chegou bem na hora. Ai, ufa! Olha, Lupe, ali! O Bob caiu na floresta! Vambora! Lupe é pra fora, Baduque quer entrar. Lupe quer agora, Baduque vai pensar. E ninguém é igual a gente, todo mundo é diferente. Cada um tem seu Baduque, esse é o truque de Lupe Baduque. Então, Lupe Baduque é uma série que foi criada, como eu disse, em 2014. Em 2015, a Flama entrou num edital que, na época, existiam vários editais, tinham mais editais de desenvolvimento, então a gente ganhou um Prodave, que era um edital de desenvolvimento. Com isso, eu fui capaz de contratar a consultora pedagógica, a Tereza Rego, que foi fundamental, porque é uma série sobre alteridade, né, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre empatia, sobre vulnerabilidade. Então, é uma série de entretenimento, mas que tem uma boa reflexão e um trabalho profundo, na minha opinião, dessa parte pedagógica, né? Depois que eu ganhei esse edital, eu consegui trazer a Birdo, que é o estúdio de animação que animou o projeto. A Flama, quando eu fundei a Flama em 2004, estava falando para a Adriana e para a Ita no carro, no caminho para cá. Eu sabia que se eu montasse um estúdio naquela época, eu ia acabar fazendo publicidade. E a Flama nasceu para fazer conteúdo, não para fazer publicidade. Por desejo meu mesmo, nada contra quem faça. E aí eu falei, bem, se eu montar o estúdio, eu vou acabar fazendo publicidade. Então, eu vou ser uma produtora, vou criar projetos e vou me associar a estúdios que vão executar a parte da animação, né? No Sítio do Pica-Pau Amarelo, a 2D Lab fez as 2 primeiras temporadas, a Split animou a 3ª, e agora a Lupe Baduque e a Birdo. E aí eu fiz 2 anos pitches, né? Acho que isso também era uma coisa que a gente estava falando. Enquanto que Princesa do Mar, eu fui lá em 2004, no MIPCOM, fiz os 23 pitches e saí com um contrato de opção no mês seguinte com os australianos. Lupe Baduque, do promo de 2018 até fechar, né, o pitch com a Warner Bros. Discovery, a gente fechou isso em janeiro de 2021. É um projeto incentivado com o artigo 39, que a Adriana mencionou. Então, uma trajetória, a gente vê que, nesse caso específico, demorei mais para levantar o dinheiro de Lupe Baduque do que para Princesas do Mar, né? E aí a série estreou.
Então, eu acho que isso é um resumo dessa minha trajetória, né? E aí, no final, aí a gente pode bater um papo, conversar e tirar dúvidas com as pessoas que estão aqui. Vou passar para a Ita Moni. Olá, boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite, por participar da mesa aqui, obrigada ao evento. Bom, eu vou falar um pouquinho também da minha trajetória aqui de animação. Eu trouxe uma apresentação, se vocês puderem colocar, já passar os 2 primeiros slides, já passar para a minha fotinho, sou eu. Então, na realidade, é só para falar que eu sou produtora aqui audiovisual. Bom, trabalhei em várias produtoras, não só com animação, já com live action, com documentário, com várias questões. Trabalhei no Animamundi aqui, e o meu primeiro filme de animação foi As Aventuras do Avião Vermelho, que é um longa-metragem feito em 2D, full, feito lá no Rio Grande do Sul. Inclusive, ele estava até na Netflix esses tempos. Isso foi em 2000. Ele estreou em 2014, mas eu trabalhei na produção em 2011. Então, eu trabalhei no Animamundi, que, na realidade, foi uma grande experiência em animação. Fiquei 4 anos no festival, então a gente produziu o festival, e também outras experiências do Animamundi, como cursos, toda uma experiência educacional, e tentando também estruturar mais um pouco o mercado de animação, tentando fazer alguns programas estruturantes. O Animamundi tinha vários projetos. Inclusive, até a gente estava com um projeto de fazer um VOD só de animação também, naquela época. Bom, mas mudou o governo, o Animamundi não está mais acontecendo. E também trabalho como consultora. Também trabalhei aqui junto com a MSP em 2 séries que eles fizeram, mais na parte de regulação, questões ligadas à Ancine e tal. E hoje eu estou na Mono Animation, que é uma produtora de animação, só focada em animação, mas a gente trabalha também com publicidade. E até pegando o gancho do que o Reinaldo falou, foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui para a produtora, porque é muito difícil uma produtora viver só de conteúdo, né? A gente tem produtoras hoje no Brasil que já conseguem, que estão trabalhando para o exterior e tudo também. E isso me deu uma segurança de trabalhar na Mono, porque a gente joga em vários campos, né? O que tiver a gente consegue fazer e consegue ter uma longevidade, assim, né? Da questão de empresa mesmo, né? Mas eu trabalho mais na parte de conteúdo, e aqui estão algumas das séries que a gente produziu. Diário de Pilar, que foi uma série que nós produzimos para a NetGeo Kids, lançou em 2020, e aí a NetGeo foi comprada pela Disney. Ela ainda até foi um lançamento Latam. Cheguei esses dias no México, ainda está passando. Teve o Mundo Hip Liga, que eu participei da 2ª temporada. Esse foi um case de branded content, que a Mono, junto com a Beth Carmona, fez toda uma ambientação para trazer a Lilica, que era uma estampa de roupa, para virar um conteúdo. E aí depois isso foi negociado com a Discovery Kids. E essa série foi uma prestação de serviço. Ela é da Marisol, que é a marca das roupas. Aqui tem um outro case, que é Tarsilinha, que é um longa-metragem. Foi feito com a TV Pinguim. E esse é um case de prestação de serviço que a Mono fez. Eu trouxe um reel da Mono para passar, para vocês verem um pouquinho como a gente trabalha.
Maravilha. Pode deixar o outro slide aqui, a gente pode voltar para cá. Esse é só para deixar mesmo aqui. Então, o Reel era para dar um panorama para vocês do nosso trabalho, enfim, do que a gente faz, um mix de publicidade com entretenimento. E a gente está trabalhando em 2 séries autorais da produtora agora, e uma delas é o Pipas, que vai lançar em agosto no Globinho. Então, trouxe aqui só a carinha de Pipas para vocês já verem. Não, Pipas é uma mescla de 3D com 2D. Então, é isso. Obrigada. Vamos ficar com você, Itamone, perguntar. São 3 trajetórias diferentes, né? Eu comecei animando clássico, animação tradicional. Fiquei sabendo hoje que o Reinaldo, a formação acadêmica dele é outro lugar, é engenharia elétrica? Eletrônico. Errei, desculpa. Tem diferença de elétrico para eletrônico. Exato. E você tem um pé ali um pouco na formação, no quesito de ter levado as questões do animal. É que produzir um festival, eu não consigo nem conceber a logística, porque produzir o cinema de animação já é uma coisa muito louca, mas o festival demanda pessoas vivas, né? Porque a gente mexe com partes, né? Tem uns, às vezes minha mãe ou meu filho ouve minha reunião e tá um papo muito louco, assim, do tipo, então você está me mandando aquela cabeça? É um papo louco de ouvir, né? Mas são seres inanimados. Hoje a gente não tem um Animamundi, por enquanto. Vamos, força que a coisa volte. Não sei se você podia falar breve, um pouco assim, a diferença de quando você começou a tua carreira para hoje. O mercado, não você, mas o mercado, o que você sente diferente? E qual que é a importância de um festival, de uma mostra, de um evento como esse, para o cinema de animação, que é o nosso recorte aqui na mesa? Maravilha. Então, o mercado, mais ou menos quando eu comecei... Bom, eu comecei lá no Rio Grande do Sul, tem um certo mercado, mas é um mercado pequeno. E depois eu fui para o Rio e hoje eu estou morando em São Paulo, justamente procurando oportunidades para trabalhar, né? E a minha área sempre foi produção, porque até na faculdade eu peguei uma folha e comecei a anotar o que precisava para fazer um filme. Me colocaram na produção, nunca mais saí. Tentei fazer um filme de fazer fotografia, que era o que eu queria. O filme ficou sem foco. E aí eu disse, gente, é na produção mesmo. E por aí a coisa andou. Mas lá no Rio Grande do Sul, eu integrei a Fundacine na época que a gente estava criando o APL Audiovisual, que nada mais é do que, nessa época, o Ministério do Desenvolvimento tinha um programa de APLs, que era de polos, então tinha polos da agricultura, enfim, energia, e resolveram colocar a economia criativa, então a gente tinha uma verba para pensar no desenvolvimento do setor audiovisual, que foi uma coisa maravilhosa. E aí, junto com a Fundação de Cinema, a gente fez um plano de desenvolvimento para o setor e tal. Nessa época, traçou algumas necessidades, oportunidades, e estava bem no advento da 12485, em que a gente tinha essa obrigatoriedade de colocar conteúdo brasileiro. Então, a gente tinha ali um vasto espaço, e a gente se deu conta de que a gente não sabia produzir série, que era o que as TVs necessitavam, né? A gente estava produzindo muito curta e longa, e uma série não são vários curtas. Então, a gente tinha essa questão, abriu as lacunas de formação e tudo, e justamente de levar o pessoal para os mercados. Então, a gente começou naquela época a trazer pessoal para o Rio Content Market, que hoje virou Rio 2C, a montar delegações para ir para o Ventana Sur e outros eventos de negócios, justamente vendo essa oportunidade e essas necessidades, né? Então, isso era uma questão do mercado. Aí, falando do audiovisual como um todo. Depois, na animação, trabalhando com o Animamundi, a gente estava até conversando, né, que a gente hoje sente uma carência assim, de onde se reunir na animação. E a gente sempre conversava muito que, quando surgiu o Animamundi, há 28 anos atrás, não existia um mercado de animação. Ele foi se criando, né? O pessoal trazia filmes, aquilo ia alimentando, né? O pessoal disse, é possível, então, quem trabalhava com desenho, né? É possível trabalhar com animação,
e o mercado foi se construindo. Mas, em termos de oportunidade, eu acho que foi muito essa questão da lei e da gente conseguir construir esse mercado, que por um tempo até foi próspero, né? Hoje, acho que a questão está um pouco mais esquisita. Eu acho que a gente perdeu essa questão mesmo, a gente estava falando do festival de um lugar para a gente se reunir, de ter força e de mostrar que todo ano a gente tinha uma pauta de animação no Brasil. Acho que a gente meio perdeu isso, né? Está procurando um lugar, acho que a gente perde um pouco. Que mais? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu acho que sim, eu acho que uma coisa de... Eu acho que você respondeu, né? Porque eu falei na época que você começou, como está agora, e a importância desses encontros você também respondeu, porque se você disse que a gente fez delegações, levou para os lugares, né? O quanto é importante abrir esse espaço e pensar também, aí, Reinaldo, vou emendar contigo, obrigada, Itamone, a coisa do negócio mesmo, né? A gente está aqui numa feira de negócio. Nós sabemos mesmo, vamos falar para o público, aonde estão as oportunidades de negócio no cinema de animação, na série de animação, que não seja só vendi para um canal, né? O que você pensa, por exemplo, para o Lupe Baduque daqui para frente, ou um case já das sereias? Bem, vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta bem ampla, mas imagina, sem problema. Acho que a ideia é essa. Eu acho que tem, primeira coisa, conceito de quem é o dono da propriedade intelectual. Só para todo mundo entender. Quando eu crio o Lupe Baduque, se você tem um projeto de animação, primeira coisa, escreve o argumento de obra audiovisual, descreve o seu personagem, seu universo, registra na Fundação Biblioteca Nacional, não é muito caro. Isso, perante a lei brasileira, configura que você é o autor daquela obra e, portanto, você é o detentor de 100% do direito patrimonial. O direito autoral é dividido em direito patrimonial e direito moral. Então, quando eu crio o Lupe Baduque, eu sou o dono 100% de toda a exploração comercial, portanto, patrimonial de Lupe Baduque, e sou o autor, então eu tenho direito moral. Mesmo que alguém comprar ou virar dono de Lupe Baduque, tem que acreditar, criado por Reinaldo Marquezine. De repente, se usarem os personagens para alguma coisa que fere no meu conceito moral da obra, eu posso falar, não, isso não pode ser feito, está afetando o meu direito moral. Então, só para explicar para as pessoas, a hora que você tem isso, aí você precisa, no caso de uma série de animação, pensar em várias questões. É um curta-metragem? É um longa? Se for uma série, você tem que desenvolver essa série, apresentar para players, que a gente chama, né, que é o executivo dos canais de TV a cabo ou das plataformas de streaming. Então, tem possibilidade de negócios nessas, vamos chamar de negociação desse direito, dessa propriedade intelectual. Então, quando vem uma Netflix, uma Amazon Prime, chega e fala, nossa, Adriana, gostei do seu projeto, vamos fazer um Netflix Original. Bacana. O que isso quer dizer? Você não precisa aprovar na Ancine, você não precisa usar lei de incentivo, a Netflix vai pagar tudo que você faz lá o orçamento, tem uma negociação, só que a Netflix passa a ser dona de 100% do direito patrimonial do que você criou. Então, você não vai poder fazer mais nada com a sua própria criação. Então, é importante as pessoas saberem. Então, só para apontar, a gente tem dois modelos, tipo o Lupe Baduque é teu. É 51%. Tá. Ou eu poderia tanto apresentar e ser totalmente patrocinada por um canal, ou o canal demanda. Itamone, você tem alguma coisa infantil aí? Isso. Por isso que é importante os encontros, né? As feiras de negócio. A NECI é maior lá na Europa, a gente tem o Rio 2C aqui no Brasil, tem vários eventos que é normalmente onde você faz reuniões para fazer o tal do pitch, né? Que é a venda do projeto. Tem o Kids Pitching no Rio 2C, que você sobe num palco como esse, você tem 7 minutos na frente de 200 pessoas e na primeira fileira tem os executivos lá dos canais e você apresenta o seu projeto. E aí vai vir uma negociação depois. Então, no caso de Lupe Baduque, se ela tivesse sido uma HBO Max Original, então eu teria cedido os direitos. Mas, como eu brinco, né, toda a criação nossa já é o nosso filho. Lupe Baduque é meu filho inspirado nos meus filhos. Então, não havia na minha cabeça esse desejo de abrir mão do controle, do que a gente chama, né, do poder dirigente, como Ancine nomeia,
de ter a decisão criativa. Eu tenho lá no meu contrato, no caso de qualquer dúvida criativa, a palavra final é da Flama. Então, isso é uma coisa muito importante para ter. Aí você me perguntou de dinheiro e de negócio. Bem, como eu sou detentor de Lupe Baduc, então eu tenho um livro escrito que eu estou negociando com editoras, tenho um musical sendo escrito, tenho o game, teve a feira Gamescom lá em São Paulo na semana passada, ou retrasada, fui negociar licenciamento do personagem para fazer games. Então, você passa a ter essa estratégia, que a gente chama isso de plano transmediático, de tentar justamente 10 anos criando, vendendo, viajando. Bem, como é que vai voltar esse investimento? Se tudo der certo, justamente com esses desdobramentos, com livro, com musical, com brinquedos, né, licenciamento, né, fazer álbum de figurinha, brinquedo. Né? Todo mundo que cria tem o sonho de ter o seu bonequinho do seu personagem. Né? Então, essa é uma das questões. Mas, como eu disse, os negócios não são só a propriedade intelectual. Muitos estúdios, a própria Mono, como a Itamoni apresentou aqui, também tem a prestação de serviço, né? Ser contratado ou por um estúdio lá de fora, uma coprodução internacional, que ela chega e fala assim, eu gostaria de contratar você para animar o meu episódio, o meu filme, um trecho do filme. Então tem a prestação de serviço, tem a criação e a gestão da propriedade intelectual. Lá em 2012, quando a gente estava falando da lei da cota, 12245, talvez a maioria não seja jovem para lembrar que, naquela época, muitas empresas estrangeiras duvidavam que as empresas brasileiras de animação fariam obras. Isso não vai dar audiência, isso não vai competir em qualidade com outras séries estrangeiras. Esse era um argumento contra a questão da lei da cota, né? E a gente tem aí o Show da Luna, a gente tem Sítio do Pica-Pau Amarelo, a gente tem Irmão do Jorel na 5ª temporada. Então, a gente conseguiu provar, né? É bom a gente lembrar também, né, que foi questionada a nossa competência artística, produtiva e comercial. Então, assim, tem várias possibilidades, mas sempre pensem nessa questão da propriedade intelectual, porque me parece ser uma questão central. Existem países muito conhecidos de animação, mas que são muito conhecidos como prestadores de serviço. E tudo bem também, é um modelo de negócio. Eu, pessoalmente, acho que a gente tem que defender uma produção brasileira de propriedades intelectuais brasileiras, com histórias brasileiras, com identidade brasileira. Eu sempre coloco um filtro de barro nas minhas séries. Então, se vocês forem olhar a cozinha da tia Anastácia, tem um filtro de barro lá de água, e no Lupe Baduc, na casa da Lupe, tem um filtro de barro. Porque a minha filha, quando era pequena, ela falava assim, pai, por que na minha escola não tem um armário com o locker? Aí eu falava, tá vendo só série estrangeira? E a gente precisa ver as nossas coisas, os nossos filtros de barro, né? E as nossas famílias. Eu acho que Irmão do Jorel faz muito sucesso porque a gente vê um humor de relações familiares brasileiras. Então, estou aqui defendendo a criação de propriedades intelectuais brasileiras. Perfeito. E como Princesa do Mar, que eu fiz primeiro, a gente vendeu para 128 países. Só vou terminar com essa historinha. Eu estava na Disney com os meus filhos, há um bom tempo atrás, e tinha uma menininha irlandesa na minha frente. Eu sempre puxo conversa com criança, falando com ela, tal, e eu perguntei, e aí, qual é o seu personagem favorita? E eu juro, tenho testemunhas. É a Polvina, do Sea Princesses. Então, eu encontrei uma menina irlandesa falando que a personagem favorita dela era do outro lado do mundo. Então, animação, a gente fala, viaja bem. O que quer dizer isso? Uma série de animação brasileira tem mais chance, do ponto de vista, claro, tem um monte de poréns nessa minha frase, mas é um produto que viaja bem. É fácil vender animação para outros países porque tem essa questão da linguagem, da estética, que atravessa fronteiras melhor do que a maioria dos live actions. Massa. Vou pedir para a produção dar um toque no horário da gente. Então, só mais uma, então, vou fechar com a Itamoni. Massa isso que você falou, eu terminei minha fala, né, a produção de brasileiros para o mundo, porque é bem isso, assim, eu sei como uma adolescente se comporta quando ela leva um fora do namorado na América do Norte. Eu não sei como uma adolescente se comporta no Acre, no meu próprio país. O quanto é importante essa expressão do Brasil para o Brasil. Aí, bem filosoficamente falando, em tantos âmbitos, o quanto isso é importante. E, inclusive, no quesito... fiquei impressionada com a foto da Mono, né? Aquela galera ali. É uma trabalheira e é uma responsabilidade, mas o que eu queria te perguntar, Itamoni,
tem a ver um pouco com o que o Reinaldo falou, mas da tua experiência, assim, Animamundi, numa galera. E quando eu estou fazendo alguma coisa de coprodução, como é que foi essa batalha, se você conseguir falar sucintamente para a gente abrir para o público, esse buscar o patrocínio ou a coprodução lá fora, você entendeu? Me pergunta assim, como é que é esse trabalho misto, Brasil e outro lugar? Porque a gente está em real e com as nossas leis de incentivo. É completamente diferente, né? Como é que é casar essas realidades diferentes? Então, está sendo bem complicado casar essas realidades diferentes. Na realidade, falando um pouquinho de Pipas a gente começou pensando até em fazer uma coprodução internacional. No fim, ela ficou uma produção brasileira, mas foi um processo de financiamento bem longo também. Nós fomos para o projeto já vinha sendo desenvolvido há alguns anos dentro da produtora, pelo menos uns 3 anos antes de eu chegar. Em 2019, nós fomos para o Ventana Sur, fomos selecionados para um pitching, apresentamos o pitching de Pipas, foi super bem recebido e tal. Conversamos com alguns canais, mais ou menos no mesmo caminho que o Reinaldo falou, fizemos alguns pitchings, foi uns 5 ou 6, não foram 23. Alguns a gente recebeu mais consultoria, mais feedback do que realmente algum interesse em contrato, com exceção de um canal argentino até que ficou super interessado, mas que tinha um valor muito pequeno, e eles até comentaram, não, a gente entra, mas a gente é o último a entrar com 10% do valor da produção. A gente, legal, mas é um interesse, era uma sinalização bacana de que a gente estava sendo aprovado. Alguém tinha nos aprovado. A gente, além de ter sido aprovado, de ter sido selecionado para o pitching, porque de 200 projetos eram 5 ou 7 que iam fazer o pitching, a gente ganhou o pitching de série, então, super aprovação. Um canal se interessou, um valor pequeno, ok, mas estava mais uma aprovação. Enfim, as coisas seguiram, a gente seguiu falando com alguns canais, e nós inscrevemos no Ibermídia. Num único edital de série, que o Ibermídia é um fundo mais focado em coprodução latino-americano, mas nesse edital específico não precisava de coprodutor latino-americano. Podia ser só Brasil, e nós somos a única série selecionada brasileira também. Então, mais um selo de que alguém aprovou o nosso projeto de novo. Então, com tudo isso, e mais algumas consultorias internacionais, nós conseguimos chegar com mais força no canal, no Globinho, num período que a gente já tinha até batido na porta deles antes, não tinha dado nada, mas num período de que eles estavam abertos a conteúdos para pré-escolar, que é o nosso caso, porque tem muito isso, né? Depende das demandas dos canais, um momento animação, outro live action, outro para o menorzinho, para o maiorzinho. Então, casou o interesse, a gente conseguiu fazer parceria e fez uma coprodução mais ou menos na linha do Lupe e Baduc, né? Eles também são detentores de 49%, nós 51%, só que a nossa coprodução é através do artigo 3º A, que é um outro instrumento também. Bom, mas falando de coprodução internacional, nós estamos desenvolvendo algumas coproduções internacionais, em contato, indo viajar para fora e tal. E um grande desafio tem sido justamente como equalizar a moeda, né? Por exemplo, a gente está trabalhando aqui num projeto com a Argentina, que está com uma inflação, enfim, absurda, e um coprodutor europeu. A gente fala muito de tentar fazer uma coprodução pensando em, de repente, por tarefas, assim. Mas não sei como comprovar isso com a Ancine ainda. Ainda estou tentando descobrir por onde é que a gente vai. Mas é um caminho, enfim, que eu acho, assim, até conversando agora com os canais, a gente está tentando vender outros projetos, obviamente, e os canais estão nos retornando que eles não estão querendo investir sozinhos o dinheiro, né? Então, que eles falaram, bom, busquem coprodução internacional, busquem outros fundos, busquem outros dinheiros para a gente compor. Então, acho que essa é uma realidade, né, que a gente vai ter que ir atrás e cada vez mais se adaptar.
que de todo talvez não seja ruim, né? Talvez a gente tenha conteúdos assim mais globais e de repente passa a gente buscar outras formas de produzir. Mas é um desafio. A gente abre para o público? Já agradecer a interação, muito bom o assunto. E agora a gente vai para o público. Quem for perguntar, peço que venha aqui na ponta da escada, no proscênio, e a gente já dá continuidade. Estou indo até aí. Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês. Eu sou Enio Vivona, sou ator, eu sou dublador também. E eu acho que a gente está vivendo um momento meio difícil na dublagem, né? Porque teve problemas com Covid, greve lá nos Estados Unidos, produções, e agora o IA, né? Que é uma coisa que a gente fica um pouco assustado com isso, embora ainda o brasileiro, a gente sempre põe as nossas referências na dublagem, a gente adapta muita coisa, e realmente tem pouco desenho, né? Brasileiro, eu já fiz alguns que aí é uma criação de voz, né? Eu faço um desenho, eu vim hoje por causa do Rick and Morty, que eu faço a voz do Rick, que é cultuado, tem muitos fãs. E eu queria saber como é que vocês fazem o trabalho com a voz. Vocês têm um estúdio ou vocês... De voz original, né? Voz original. Como é que vocês fazem essa escalação? Tem alguém? Vou falar um pouquinho, mas vou deixar, acho que o Reinaldo é que tem mais experiência nisso. Tá bom, obrigado. E se tiver também, quiser me chamar também, para fazer, eu vou com o maior prazer. Eu vou explicar só para o público um pouco a diferença da voz original e o dublador. A voz original, tipo, criou Luke Baduque, eles não têm voz, têm uma aparência. Eles vamos procurar a primeira voz, é voz original. O animador vai perseguir a voz. Né? Vai ser um casamento entre a voz e a atuação que o animador é que faz. A dublagem, como o Rick Morris, já chega na língua original, e aí você também tem que absorver o trejeito, sim, não é só falar, né? Você tem que atuar na linguagem, no caso brasileira, do teu país. Mas vou deixar o Reinaldo explicar. Bem, é um trabalho fundamental a voz. Eu sou muito fã do talento brasileiro de voz original e de dublagem. Aliás, é reconhecida internacionalmente como uma das melhores dublagens no mundo, são as brasileiras, né? No caso de Lupe Baduque, a Lupe é feita pela Luísa Porto, o Baduque é feito pela Luciana Ramanzini, e a diretora de voz original é a Melissa Garcia, que é muito conhecida no meio também e defensora dessa questão da voz original. No caso do Lupe Baduque, até ela falou, Reinaldo, posso tentar uma coisa diferente? Eu falei, vamos, a série é sobre diferenças, vamos fazer coisas diferentes. E ela... Todo começo de sessão, os atores escutavam durante 4 minutos sons de floresta, que era para esquecer o estresse da cidade de São Paulo e tentar entrar na Vila Figueira, que é o universo do Lupe Baduque, né? Então, a gente fez uma coisa meio New Age, assim, né? Então, assim, eu valorizo muito, acho que é muito importante. O Victor, que faz o Jabu, eu falei para ele no final das gravações, o meu Jabu que eu criei, você colocou ele num lugar melhor. O ator, ele também adiciona características do personagem. Não dá para a gente separar qualquer personagem que você ame muito deve ter um percentual mais significativo do que você provavelmente dá para a pessoa que coloca a voz nesse personagem. Então, é só deixar esse registro que eu valorizo muito essa voz, acho que a gente tem que ter diretores com experiência e formar cada vez mais esses talentos. Então, só para te dizer que sim, a gente busca, normalmente são estúdios, né? No meu caso, como eu expliquei, a Flama é uma produtora e eu junto talentos. Então, a Birdo vem e faz atrás do estúdio de animação. No meu caso, eu trabalho muito com a Ultrassom. A Ultrassom eu trabalhei com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, trabalhei com o Lupe Baduque, trabalhei com Batatinhas. O Batatinhas, na verdade, foi dublagem, porque era uma série americana chamada Small Potatoes, da Little Airplane, do Josh Selig, lá, que agora ele não está mais nos Estados Unidos, ele está na China. Mas imagina, a gente fez um casting, eram crianças, a gente queria criar... Essa é outra coisa, voz com criança.
É muito legal, mas é difícil a questão operacional, o horário da criança, juizado de menores, você precisa passar por todo um processo legal também para fazer tudo dentro das leis, né? E a gente precisava de crianças de 4 anos que cantassem. A gente fez teste de casting com 28 crianças, e a gente escolheu 4 fantásticas, todas filhas de músicos, né? Então, está no sangue e está em casa, né? Se você está dentro, desde que você nasce ouvindo músicos, tocando instrumentos, né? Então, também falar que eu acho que isso também é muito importante, né? Que esse talento também seja o profissional como você e os seus colegas, né? Se desenvolver em várias frentes, né? Cantar, voz, enfim, teatro, acting, né? Tem muitas camadas. É muito legal o trabalho de vocês. Eu queria só fazer uma contribuição de dizer que, num geral, os atores de voz são atores, mas nem todo ator, somente ator, manda bem na dublagem. É mais fácil um dublador, né, um voz viva, que inclusive é o movimento dos dubladores, dublagem viva, serem bons nas duas coisas do que tem. Tanto que a gente tem vários filmes com Star Talent que são atores, que eu entendo mediaticamente que eles são importantes para trazer, eu entendo, mas não mandam tão bem. Exato. Mas de fato, é esse casamento de dar vida para uma personagem e feito de forma ramificada, porque você não está do lado do animador co-criando com ele. É muito louco isso. Esse papo de estou te mandando uma cabeça acontece mesmo. E aí você tem essas figuras que reúnem, né, essas inteligências e processos completamente diferentes e que às vezes acontecem anos de diferença. Eu já capto voz, faço um animatic aqui, até eu negociar com a Mono, ter uma grana para eles animarem, vai ser lá, passou 3 anos. Você nem tá, se bobear, você já mudou de área, não quero mais, fiz outra coisa, sabe? É muito doido. Os tempos e espaços da animação brasileira, ter esse fôlego aí de 10 anos, 12 anos, tipo a Tananaia em Minas, que seria o primeiro longa-metragem mineiro, ela começou a produzir o primeiro, só que ela está há 12 anos fazendo, já lançou 2. Assim, de ter um fôlego, e não só financeiro, né? Eu acho que é um emocional, assim, exato. Por isso que eu finalizei a falar assim, a gente persiste, assim, é de todos. Eu acho que não tem ninguém na animação que não tenha essa característica junto, né? Eu costumo brincar que trabalhar com animação, o dilema é, eu sou perseverante ou sou teimoso? Qual é essa linha que separa, né? Por exemplo, Lupe Baduque, fiquei 2 anos pelo mundo fazendo pitch. Se eu não tivesse o meu filho, dos meus filhos, talvez, esse negócio não vai acontecer. Não, vai acontecer sim. Vamos lá. E aí acontece. Então, a linha parece que, né, vai sendo empurrada para frente, mas precisa muita perseverança. Acho que isso no audiovisual em geral, não é só em animação, mas a animação acho que precisa um pouquinho mais. Nós temos tempo para uma última pergunta. Mais alguém? Não? Você? Aqui. Eu posso fazer 2, Denise? Elas têm uma conexão. Olá, gente. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Meu nome é Cello. Eu tenho 2 perguntas, elas estão conectadas. E é assim, primeiro como começar nisso? Parece ser muito bonito, mas dá muito trabalho, acompanhando o que vocês falaram. Como a gente começa nisso? Porque, eu quero criar, eu quero animar, mas tem uma diferença muito grande entre estar fazendo e como começar. Ainda mais que são realidades diferentes, né? Em 2004 é diferente de agora. Então, como começar no Brasil hoje? E a segunda questão é, o que esperar da animação? Como estabelecer um mercado de animação genuíno assim no Brasil, onde as pessoas realmente olham e falam, isso aqui é nosso, a nossa animação, nossos personagens, que vá além de algumas propriedades intelectuais que já estão aí em alta, né? Enfim, então, o que vocês esperam do cenário e por que ainda isso não deu certo? Porque o Brasil não está fazendo animação agora, né? Já estamos aí há muito tempo. Então, por que isso ainda não se estabeleceu? A Adriana já falou um pouco sobre isso, mas eu queria que vocês pensassem agora no futuro. Beleza? São essas 2 questões. Acho que a gente podia tentar os 3 rapidinho responder. Eu acho que começar diferente no momento, lá em 2000 e sei lá quando que se começou, sem nenhum guia como fazer animação. Hoje a gente tem graduações,
temos pós-graduações, isso já é possível. O Animamundi trazia a coisa do Anima Escola, que era bem legal, mas tem capitais que têm coisas semelhantes, então dá para você experimentar, até porque você pode animar no papel, você pode ir direto para o computador, você pode querer estar num set de stop motion. Eu diria, primeiro participe de workshops, e expanda um pouco assim, não é só o que está na TV e na TV a cabo, né? É bom estar em feiras e mostras e ver novas. Isso foi fundamental para o mercado brasileiro, para uma nova geração. E o futuro, eu também quero que vocês contribuam, por favor, mas eu acho imprescindível. Investimento público, e eu não tenho vergonha de falar, porque parece que a gente está aqui exigindo do governo que eles invistam, é dinheiro do brasileiro, para brasileiro. É obrigação. Eu quero me ver, eu quero saber como uma adolescente no Acre se comporta. E eu também quero saber da outra adolescente, sei lá, do dorama. Uma coisa não elimina a outra, né? E a gente quer se ver, a gente precisa se ver, isso tem a ver com tantas coisas, né? Mas eu ficaria horas falando sobre isso. Obrigada, Reinaldo. Aí você fecha aí o que eu não tiver falado. Então, já pegando aqui o gancho da Adriana, na realidade, a gente precisa, assim, de política pública, a gente precisa de regulação do VOD. Na realidade, a gente começou a se ver nas telas quando as nossas séries e os nossos filmes começaram a ser obrigatoriamente passados na TV. A gente precisa de cota de tela para cinema, a gente precisa de festivais, a gente precisa de, enfim, de salas de exibição. A gente tem vários filmes de animação aí para ser lançados e a gente não tem janela para lançar. E a gente também precisa de investimento para conseguir lançar, para conseguir fazer tudo isso. Então, realmente, política pública é super importante. A gente ainda não é uma indústria de animação, mas a gente também não é tão velho assim, né? Acho que isso é importante falar. A gente fala que o Animamundi foi criado há 28 anos atrás, numa época que era uma terra arrasada, não tinha nada. Teve a questão aqui do curso que o pessoal trouxe lá do Canadá, mas a gente, como indústria, ainda é muito recente, muito pequeno, muito bebê. Se a gente for ver sobre as séries de animação, é super importante a gente ter um player para conseguir produzir junto. E hoje a gente, nos VODs, os VODs não estão produzindo tanto animação, seja infantil ou seja adulto. Canais de TV a cabo que produzam animação, a gente conta nos dedos, então a gente tem realmente pouquíssimas janelas para conseguir produzir. Tem pouquíssimos editais voltados só para animação, e aí quando tem um edital a gente compete com documentário, com live action, com produtoras grandes e pequenas, né? Enfim, então tem vários desafios aí pela frente. Vou deixar o Reinaldo complementar. Eu vou mais no lado do indivíduo. Primeiro, eu acho que autoconhecimento. Aliás, eu acho que isso vale não só para animação, né? Mas eu sempre gosto de falar para as pessoas por que você quer fazer algo. E no nosso caso, por que animar? Né? Então, eu desenho desde pequeno e todo mundo fala, não, vai ser médico, engenheiro, advogado. Eu sou engenheiro por causa disso também. Mas, não, eu gosto dessa história, eu gosto de contar a história, eu gosto da ilustração, eu gosto do movimento, eu gosto da paleta de cores. Então, autoconhecimento vai te dar puxa, isso me dá autorrealização, isso me dá felicidade. E aí, tem um mundo, por mais que a gente fique falando e tem esses obstáculos, mas se você tem essa clareza, vamos chamar de clareza de propósito, eu acho que isso te faz seguir para achar esses caminhos. Acho que isso é uma coisa. E a outra é educação, no sentido até clássico, escola, estudar, vai ler, vai pesquisar, vai ver o vídeo no YouTube. Né? Por isso que em 2019, na última edição do Animamundi, foi apresentado um mapeamento da animação brasileira. Quantos estúdios, o que fazem, tá lá, isso está na internet. Se você buscar mapeamento animação brasileira, vocês vão achar um site que vai mostrar todos esses resultados. Aí eu me juntei com a professora Alessandra Meleiro, que é uma acadêmica dessa área do audiovisual, e a gente foi na Faculdade Méliès, que é uma faculdade de animação em São Paulo, e a gente vendeu a ideia de uma pós-graduação de produção executiva criativa em artes digitais. Esse é o título da pós-graduação. A gente está indo para a terceira turma,
onde a gente forma pessoas que querem ser produtores executivos criativos, porque a gente precisa de tudo na animação, né? Precisa do animador, precisa do ilustrador, precisa do ator que faz a voz, precisa do diretor de voz, precisa do editor, mas a gente também precisa, e o mapeamento mostrou em 2019 que tinha uma ausência, uma carência de quem organiza toda essa história. Quem é que pega a ideia da Adriana e fala, bem, mas se eu trouxer uma consultora pedagógica, isso aqui é melhor uma série de 13, de 11. Quem faz esse trabalho, geralmente, é o produtor executivo. E eu gosto de colocar o criativo, talvez porque eu sempre gostei de dar os pitacos nas obras que eu produzi. Então, está na sala de roteiro, ou no caso agora de Lupe Badu, que eu falei, não, eu vou fazer o criativo mesmo, desde criar e fazer a coisa acontecer. Né? Tem produtores executivos que são mais na parte gestão administrativa, gestão. A gente tem muita gestão de pessoas. Lupe Badu, que trabalharam 148 pessoas. E só a sala de roteiro foi presencial, o resto foi remoto. Então, imagina coordenar, liderar, motivar, saber as demandas das pessoas. Então, é bastante trabalho, né? Mas é uma autorrealização absurda, principalmente de todo mundo. É só você ir lá no LinkedIn ou nas redes sociais. Nossa, amei trabalhar esse projeto. Outro dia, acho que foi no último, um dos animadores falou, eu coloquei um sorrisinho no Badu que o meu sobrinho faz e você ouviu? Eu acho isso maravilhoso quando o outro lá que faz os BGs, né, que a gente chama os backgrounds, na praia, no episódio da praia, a árvore é a árvore numa praia em Paraty que eu amo. E é isso que eu também estou falando de fazer as histórias brasileiras. É colocar a árvore de Paraty, é o sorrisinho do sobrinho. Enfim, eu vou começar a ficar emocionado se eu falar isso. Eu queria só fechar deixando bem, bem claro que não existe um filme D. Gostei de ler criação e não uma série D, porque você acabou de dar um monte de exemplos. Você não faz sozinho. Você começa lá atrás com um advogado. Tem advogado na animação. Então, também respondendo um pouco, entenda onde você quer atuar na animação. Você pode ser roteirista, você pode ser um gestor, você pode ser um cara muito bom de contabilidade. E dá para inserir, assim, né? Existem todas essas pessoas. Então, tem muitos caminhos. Exatamente. Acho que temos que fechar. Não. Que a gente está com o tempo um pouco apertadinho, mas eu gostaria de agradecer a Itamone, Adriana, Reinaldo, muito obrigado pela contribuição de vocês. Uma salva de palmas para eles, por favor.